eu antes de falar que eu fazia consultoria, igual, por exemplo, eu falei que comecei há 12 anos, né? Mas sabe quando que eu joguei, assim, pro público? Em 2017. É recente. Tá? Então, assim, tipo, em 2017 só, há 7 anos no caso. Então, a gente tá falando... Eu fiquei 5 anos ali fazendo o meu próprio corpo de cobaia, fazendo exames, testando coisas. Poxa, a minha idade, eu sou da época do GH15, né, do hipertrofia.org, né? Então, assim, eu estudei, eu vi o relato da galera de lá. Então, poxa, a galera de lá era Mr. Sizen, Adam Abbas, né? Toda essa galera que é lá de 2000, entendeu? Então, tipo assim, você vê que alguns atletas, até desses treinadores, eles acabam ganhando e fazem exatamente o que você falou. Eu sou coach, agora, então, vem com o pai que o negócio vai explodir. Não, você vai conseguir, você vai ganhar. Você quer ficar igual o pai? Fecha com nós. É assim que acontece. Né? Então, você percebe que as pessoas não passam pelo processo de autoaprendizagem, né? Então, enfim, às vezes dá certo, às vezes não. E a tentativa, assim, é realmente tentativa e erro, né? Você conseguir alcançar o melhor físico em alguma pessoa, mas ao mesmo tempo você tem que ter uma experiência, né, para essa tentativa e erro, para você não errar tanto. Exato. E muito né? estudo também, não é? Muito estudo, porque tem colaterais, tanto para homens Exatamente. quanto para mulheres, e a gente quer amenizar os danos, né? Vamos dizer assim, Exatamente. tentar aliviar o máximo possível. E aí, em 2017, você resolveu iniciar como profissional Sim. na área, e aí, a partir daí, você viu o seu trabalho nos palcos, você começou a trabalhar mais com homens ou com mulheres? Você teve uma... Porque a gente vê hoje em dia que tem coach que tenta, até o Panaim. O Panaim é um exemplo. Sim. Né? O Panaim tentou muito com homens. É verdade. Preparou o Felipe Franco, o próprio irmão dele, o Caio Panaim, que era Sim. Mensizik, e tantos outros Mensizik, o Edivan Palmeira começou com ele e Sim, tal. E sim. você vê, hoje ele só faz mulher. Uhum. Você tem alguma separação em relação a isso? Ou é uma tendência natural que está acontecendo com seus atletas? Olha, eu comecei a trabalhar com o público masculino, né? O meu primeiro atleta que eu coloquei no palco foi no final de 2017, 18. Acho que deve ter até nos destaques do Instagram. E assim, era uma pessoa que já competia, assim, competição regional, tá? Nós estamos falando de um NPC, alguma coisa assim, bem grande, né? E ele sempre competia nesse campeonatinho, sempre perdia. Chegava ali na finalização, ou subia muito murcho, Flat, né? ou muito aguado, né? E aí foi a primeira finalização que eu fiz e assim, nossa, foi muito legal, assim, foi uma experiência assim, o medo, né, de você errar, questão de você errar a mão, né? Tipo assim, poxa, quanto de água eu vou colocar, quanto de sódio eu vou colocar, quanto a gente vai trabalhar de volume de treino na última semana, que é muito importante, né? Quanto eu vou, será que eu depleto, será que eu não depleto? Onde eu carbo, onde eu não carbo? Pô, a primeira vez, né? Mas aí deu muito legal, ele competiu com 17 pessoas e ganhou, né? Mesmo sendo um regional, ele ganhou, Sim. né? Então, assim, foi muito bacana. Todo mundo entra para ganhar. Não Exatamente, importa se é né? regional, se é nacional, Exatamente. internacional, que seja. E aí, por ele, veio uma atleta da Womans, que é uma mulher da mesma academia lá, é a Elaine. E assim, ela, mesmo esquema, sempre competindo e sempre batendo na trave. E é uma pessoa que, infelizmente, pela falta de conhecimento e a falta de estudo, caiu ali usando dosagens altíssimas de testosterona e etc e tal. Mas aí ela já foi para uma área. E aí a gente conseguiu finalizar ela com acho que 10 semanas. Ela acabou pegando o segundo, perdeu para Alcione, não perdeu para qualquer um. Nossa. Né? Alcione é um fenômeno genético. Alcione ela, assim, chega num estado, assim, de corte impressionante. Impressionante. Né? E, assim, nesse campeonato em si, foi em Minas, né? Acho que foi 2019 esse campeonato. E, assim, nós preparamos, foi uma loucura, assim. Ela ia competir no sábado, a gente saiu daqui na sexta, acho que era 2 da manhã, pegamos o avião, chegou lá 6 da manhã, não conseguiu dormir. O físico dela com cortisol lá na tampa. De toda forma que acontece, chegou lá, como ela não dormiu, não descansou e etc. O físico, na hora do palco, não respondeu. Não respondeu. E é assim, pra você ter noção, ela não conseguiu nem posar direito nesse campeonato.
E assim, a Alcione, quando viu ela no backstage, a Alcione falou assim, e aí, e agora? E ela pegou no backstage e ela tava impressionante. Impressionante. A própria Alcione, na época, falou assim, eu acho que não vai dar pra mim. Ela não segurou a condição, né? Até a hora Não, do não palco. segurou. Ela ficou muito tensa, o campeonato demorou acho que quase 6 horas pra ela subir. Aí subiu, acabou perdendo pra Alcione. Mas assim, aí é aquela coisa. Já Experiência, a né? experiência. E, finalizando essa parte, o que aconteceu? A gente pegou e falou assim, vamos fazer um teste, né? Aí a gente pegou e jogou alguns carbos. O físico dela se mudou completamente. E aí a gente falou assim, opa, num próximo a gente vai carbar com mais densidade calórica, etc. E aí acabou que a gente não teve oportunidade, ela saiu e tal, ela parou de competir. Mas foi a minha primeira atleta, logo caiu na minha mão uma Humans, né? Que não é fácil, gente. Não é fácil trabalhar com Buzz Physique. Não é fácil trabalhar com mulher. Porque mulher tem toda a questão da flutuação hormonal, do Sim. período e etc A e gente tal. não tem uma constância, né? Como é o homem. É. E aí foi isso. E aí de lá pra cá, hoje eu trabalho com tanto a mulher quanto o homem, né? Eu costumo brincar que assim, o que paga as contas é o emagrecimento, né? Mas assim, eu gosto de trabalhar tanto com a mulher quanto com o homem na parte de campeonato, né? Pro fisiculturismo. Mas pro emagrecimento, eu confesso que eu prefiro trabalhar com o público masculino. Porque é um público, quando vira a chave, vira de uma vez. Já a mulher precisa de um acompanhamento ali mais próximo, precisa ser muito dócil. Mulher mais carente. E aí, às vezes, tem essa questão Temos que mais você... emoções. Exato. E Aí aí... vai te ligar chorando. Chico, eu queria comer Mas já chocolate. aconteceu. Eu queria Nossa. comer um chocolate. Não, e aí você coloca comida, coloca isso, coloca aquilo, coloca às vezes tipo salada de fruta com leite condensado e não é o suficiente. E enfim, né? Mas é isso, assim. Então hoje eu trabalho com público geral. Atleta, não ligo de trabalhar, não tenho essa questão tipo assim, prefiro homem, prefiro público masculino ou feminino. Mas para emagrecimento, o masculino é mais prático. Hoje a consultoria tá meio a meio, né? Metade mulher, metade homem. Tá, Porque quando tá. eu entrei era mais masculino. É verdade. Não, a parte E como que alavancou foi? demais. E como que você conheceu o trabalho do Sullivan? Nossa, foi através de um casal de amigos que faz já a consultoria com ele há 3 anos, o Douglas. 2 anos. 2 anos. E ele sempre tava falando do trabalho do Sullivan, sabe? Mas eu não botava fé na consultoria online. Mas você trabalhava com algum outro método antes? Trabalhava totalmente presencial, com 4 profissionais me acompanhando na época, que eram nutricionista, endócrino, ginecologista e personal. Então, eu tinha esse acompanhamento tudo individualizado, mas tudo presencial. Aí veio a pandemia, dei um tempo. Aí você teve que se render ao online. Tive. E aí... E quando... na verdade, quem procurou o Sully foi meu marido. Porque ele já via que eu não, assim, botava muita fé. Mas eu, trabalhando home office, deu uma recaída, sabe? Monstra, depois das festas de final de ano. Aí veio o carnaval. E fiquei bem deprimida mesmo. Só trabalhando em casa, não tava dando mais muita importância pra questão... estética, saúde, né? Tava deixando de lado novamente. Passa o dia inteiro de pijama, né? Total. Acordava, tipo, era 8h30 para bater o ponto, 8h29, levantava. E fazendo faculdade também online. Então, eu ficava assim, das 8h30 até meia-noite ali, sentada, com mesma roupa, enfim. E o físico, já na hora, assim, deu uma reviravolta monstra. E aí, meu marido que pegou o contato, falou assim, vou fechar. Ele fechou primeiro para depois me falar. Aí ele falou assim, Paty... Fechou pra você? Fechou sem te pra contar? mim, sem me contar. Que bandido. Porque, tipo assim, ele falou, Paty... E tu não ficou bravo, não? Nossa, eu fiquei tensa. Porque eu falei assim, é um investimento. E eu com preconceito de ser online. Vou falar um negócio. Prossiga. Aí eu falei, não, amor, online. Ele, você vai ter que fechar, porque eu fechei 6 meses e já era, Já não tá tem pago. reembolso. E eu fiquei com aquele medo, né? Eu falei assim, bom, deixa eu fazer, né? Pelo menos pra... Não, mas conta o detalhe em relação aos termos de uso do contrato. Nossa, aí quando eu peguei o contrato... Você passa um contrato? Passa, não, mas deixa eu só fazer um porque adendo rapidinho. porque antes da gente fechar a consultoria, o nosso amigo Douglas já falava do comportamento do coach, como era, né? Carrasco.
Aí eu falei, eu já tinha um certo medo, assim, de ser falha com as pessoas. E ter um carrasco do lado, eu falei, meu Deus, bora, vamos enfrentar isso. Aí quando eu peguei o contato dele, mostrou o termo, o contrato, enfim. Eu falei, nossa, ou eu levo a sério ou eu levo a sério. Porque era assim, olha, não sou seu amigo. Já começa assim, não sou seu amigo. Tinha um termo assim. Evita bom dia, boa tarde, tudo bem, seja direto e reto. Faça no máximo 5 perguntas direta e reta. E seja objetivo. Objetivo, tipo assim. Passar o resultado a cada 2 semanas. Feedback. Que ela, teoricamente, entrou só para emagrecimento. Ele passou ainda o termo também, se caso eu fosse optar por ser atleta, tinha isso, e já deixa bem claro lá. Eu não estou obrigando você a ser atleta. E a escolha é sua. E não são todos que estão aptos a ser atleta. Então esse termo aqui pra mim já... Não vou assinar essa parte, deixa não. quieto. Vamos pra parte do emagrecimento, que realmente eu tinha dado um boom assim no meu físico negativo. Então a procura foi realmente pra voltar ao meu físico atual, da época que era, e o shape de praia, né? Eu falei, vou começar março até dezembro, dar um boomzinho, né? E aí comecei, levando a ferro e fogo. Aí, assim que ele mostrou a dieta, eu já me assustei. Porque eram 5 refeições. Mas você se assustou por quê? Muita comida? Muita. Pra quem quer emagrecer. Aí eu falei, não, isso aqui eu já... eu não gosto de pensar já negativo o processo, né? Mas eu fiquei um susto, Mas e o medo de perguntar pra ele se tava certo? Eu falei, deixa eu ficar quietinha, porque ele sabe mais do que eu, né? Deixa eu só fazer. Lá o termo era 6 semanas, né? Tentar fazer o correto, pelo menos 6 semanas. Assim, vamos focar nas 6 semanas. E ali, me dando o meu melhor, já naquele intuito de não ser falha com ele nem meu marido. E aí foi só resultados positivos, né? E aí depois de uns 3 meses já na consultoria... Eu peguei e falei, eu quero um desafio pra mim. Eu sou movida a desafio. Mas, assim, já querendo aquele desafio, assim, pro fisiculturismo, mas com medo. Eu não queria assinar ainda aquele termo, né? Tipo, tava muito pesado, eu falei, calma aí, vamos ver o que acontece. Aí eu dei um desafio pra ele. Eu falei assim, Sullivan, eu tô aqui pensando em fazer um book fotográfico. Como é que eu faço para ficar sequinha e definida? Nossa, ele já foi curto e grosso. Você vai passar fome. E ele era grosso mesmo, assim, sabe? Não é grosso. Eu vou te ajudar. Ele tá na melhor versão dele. Ele está sendo objetivo. Ele está sendo incisivo. Né? Porque não adianta ele falar assim... Olha, a gente vai ter que dar uma reduzida na sua comida. Será que você aguenta? Não, aí, tipo assim, você vai traduzir de uma forma. Você vai traduzir, ele vai tirar um carbo de uma refeição só e pronto. Não, ele já jogou real. Tu vai passar fome, tu quer? Tipo isso. Mas eu gostava isso dele. Eu falei assim, hoje você tá numa versão muito... Tá te chamando de Nutella. Ela tá me zoando. Ela falou que hoje eu tô Nutella. Tô bem telagem agora. Eu falei... que ele falou bem assim... Você vai passar fome, você quer isso? Mas quanto tempo de fome? 4 semanas. Eu aguento. Então tá. Mas você escrevia, né? Escrevia, mandava áudio. Ela lê com grito, tá vendo? Não, ele mandava áudio. Comigo era áudio. E aí eu falei assim, tá bom. E aí eu levei ferro e fogo, né? As 4 semanas. Aí eu, fiz o primeiro book. Ele, Paty, nossa... Parabéns, né? E um elogio dele pra gente já era um troféu, viu? Porque... Ai, meu Deus. Mas me fala, então, desse contrato melhor. Deixa ele explicar antes que você chegue já no palco. Olha, o contrato é o seguinte. O início foi muito difícil, né? Porque acontece... Pra você como coach? Foi horrível o início. Porque, por exemplo, como eu não tinha experiência de questão de atendimento... Eu vim de uma área que o atendimento era assim, você atende o telefone, fechou, já era. Só que na consultoria é diferente. Você manda uma pergunta, aí às vezes a pessoa manda uma réplica. Se você manda uma tréplica,
ela quer mandar outra. E se você mandar de novo, ela não para de falar com Aí você. você fica conversando horas e horas. E aí não dá para você fazer o quê? Você ter uma qualidade de atendimento para todas as pessoas que você está trabalhando. Sim. E aí eu fui lapidando um contrato, fui trabalhando em cima dele. Um dos termos que é em relação a, por exemplo, teoria, né? Teoria e método de trabalho. Poxa, cada coach tem um padrão, né? Então, assim, um dos termos fala exatamente sobre isso. Você não vai me trazer outras teorias sem embasamento técnico, né? E aí eu comecei a trabalhar essas questões, por exemplo, tinha muita gente que trazia problemas pessoais, entendeu? Começava a tratar a consultoria como uma amizade. terapia. É. Ou uma amizade, começava a me mandar mensagem nos horários nada a ver e etc. Eu falei, Olha não. minha filha. Aí manda foto. Exato. Olha que bonitinho esse cachorro. Aí, tipo assim, eu peguei, não, peraí, como que eu consigo... E, Podar, assim, né? Como eu consigo podar isso? E aí eu comecei a trabalhar em cima do contrato e eu coloquei a parte de atendimento multidisciplinar, só que assim, eu coloquei de uma forma muito direta. Então, por exemplo, dependendo da pessoa que ela for um pouco autorreferente, nossa, ela vai ler aquilo e vai querer chorar. Porque era bem assim, não sou seu psicólogo, não sou seu amigo, Tipo, não trate a consultoria como uma terapia. Mas é ótimo. E se você precisar de atendimento multidisciplinar, eu te indicarei para cada profissional específico, né? Então, assim, só que assim, era curto e grosso. Hoje eu trabalhei em umas palavras, continua a mesma coisa, o mesmo significado, mas com umas palavras mais tranquilas, né? Mas assim, no começo o pessoal já começava a construir com medo. Pra você ter noção, o pessoal tinha medo de mandar relato. O pessoal tinha medo de mandar relato. Porque assim, eu permitia, tipo assim, eu colocar 60 segundos de áudio pra pessoa mandar por mim por dia. Porque se você deixa aberto no começo, eu não conseguia nem sobreviver. Que era áudios e Não, áudios. é áudio. Imagina, você tá lá com 30, 40 alunos, você recebe 50 áudios por dia. Você não vive. Você não vive. E aí eu fui trabalhando em cima disso. Então, por exemplo, o pessoal que começava nessa época, nossa, o pessoal morria de medo. Tinha cara que me conhecia pessoalmente na academia, na hora que ele olhava o contrato, ele falava, maluco, Tu é bravo. você é brabo mesmo. E aí, assim... Intimidador. Mas é interessante, é importante ter esse limiar, Sim. sabe? Tipo assim, olha... É profissional, é ser profissional. Eu estou cuidando da sua saúde, da parte de dieta, treino, etc. E eu preciso de transparência, né? E objetividade. E objetividade. Tem gente que não é, sabe? Tem gente que manda pergunta, tipo assim, eu posso tomar whey de morango ou de chocolate? Pô, pelo amor de Deus, né, gente? Te vira. Né? Eu sou só babá. Exatamente. Aí você coloca um monte de opção de troca e a pessoa pergunta se pode trocar, sendo que tá lá a opção de troca. Então, assim, tudo bem que a pessoa pode ser iniciante, mas às vezes falta um pouquinho de bom senso. Entendeu? Então foi por isso que eu criei esses termos. Nossa, mas pra mim foi ótimo. Mas é bom deixar muito claro a situação, porque querendo ou não, como você é online, as pessoas têm um acesso direto a você. Você deve ter tido esse comparativo, porque querendo ou não, por exemplo, quando era a sua equipe multidisciplinar, sua gineco, só quando você ia lá, ela ia ver seus exames, ia conversar com você, acabava ali. Exatamente. Você não tinha mais acesso a ela. Apenas, sei lá, a secretária dela que talvez ia te ajudar em alguma coisa. Não era assim? Eles, na época, já trabalhavam com aplicativo, mas mesmo assim, a gente fazia uma pergunta no chat e tem um tempo, né, de retorno. Mas eu falei pra ele, eu falei assim, nossa, é muito diferenciada a sua consultoria. Porque quando a gente pensa em online, já seria, assim, uma coisa mais, assim, padronizada, sabe? Os robozinhos, né, respondendo. Exatamente, E, ele mudou toda a minha visão com relação por ser online. E o bacana é que, assim, na época eu trabalhava, né? Então, eu tinha um período, um tempo certo para executar o serviço. Então, eu falava assim para ele, eu tenho só 1 hora e meia. O que eu consigo fazer? Então, tipo, ele já me dava tanto treino, tempo de cardio, e você já viu um resultado muito, assim, bacana, porque... E é muito satisfatório, que é, assim, tipo, você e você. Né? Então, você fala, eu sou capaz, porque eu fiquei um bom tempo, assim, com personal. Até porque eu não botava fé na minha musculação, nos exercícios que eu fazia. E sair dessa dependência... E ver que eu sou capaz de, sabe, fazer um exercício, mostrar um físico, assim, através do meu esforço, praticamente ali sozinha.
pra mim foi, tipo, ele mudou totalmente a minha visão. Te deu mais independência, né? Exatamente. Flexibilidade, porque, vamos imaginar, você, dependente de um personal, você viajava, você não treinava. Fazer o basiquinho. Basiquinho Aí você, sei lá, mesmo. queria passar uma semana no interior, não Não treinava. treinava, o máximo era um cardio. Então, porque você tinha medo, né? Exatamente. Insegurança. Exatamente. E, Então, ele e eu não tinha fortaleceu, aquele isso é fortalecer trabalho. sua autoconfiança, né? Exatamente. Eu não tinha aquele trabalho de saber se eu estava fazendo certo ou não, porque o personal a gente já contrata para isso, né? Para ajudar a gente a não se lesionar, a fazer a postura. Então, quando eu fiz sozinha, eu falei, e agora? E aí, com ele, a gente tem a oportunidade de gravar, mostrar para ele se a execução tá legal. E, assim, pelo menos em menos de 24 horas, ele já te dá um respaldo, como se estivesse presencial junto de você, sabe? Então, ali, para mim, já falei, dá para levar a sério, porque, querendo ou não, ele tá ali presente, sabe? Ele não deixou a gente jogado para que 2 semanas mostrassem o resultado.